Daliana, você já deu uma amostra aí. De vez em quando nós temos coisas magníficas. Vou contar uma história a vocês. Um amigo meu da Nanine, de São Paulo, me telefona da Academia Paulista de Letras, dizendo que eu estive em Tóquio e tive uma surpresa, que é um livro de Câmara Cascudo lá. Eu já sabia que Cascudo tinha antes, que ninguém tem, mas ele tinha sido publicado, um livro dele em Kyoto, no Japão. Mas este não. Então eu telefonei para a embaixada, para o cônsul de São Paulo, ninguém dava notícia. Por que você não trouxe para mim? Porque você não sabe japonês. Bom, mas eu terminei pensando uma coisa, que São Paulo tem um bairro japonês. Isso. E deve ter livraria. Na segunda livraria que eu telefonei, o cara disse, vou lhe mandar o livro se o senhor gostar. Imagine, eu tenho um livro de Cascudo em japonês. Cascudo está em francês, está em espanhol, está em muitas línguas e cresce na medida que o tempo passa. Verdade. Cresce a importância, está em inglês, inclusive com a edição pirata, que ele autorizou depois de... Ele disse que estava ótimo, que respeitaram até os parágrafos dele. Mas, enfim, era essa coisa fantástica. Há uma obra ainda por aparecer, que é a Ata Diurna. Fala um pouquinho sobre a Ata Diurna. A Ata Diurna foi uma coisa muito interessante. Pouca gente sabe, né, Diógenes, que ele começou como jornalista, né? A grande vertente dele, a partir de 1918, o pai, que foi uma figura, Coronel Cascudo, foi uma figura fundamental na vida dele, né? Era comerciante, foi delegado do interior, era, como ele mesmo dizia, caçador de cangaceiro. Maravilha. E Coronel Cascudo, e só teve vovô de filho. Na verdade, tiveram 4 filhos. Mas morreram. 3 faleceram crianças, quer dizer, vovô ficou sendo filho único. Mas ele soube ser sensível, Coronel Cascudo, vendo aquela veia literária de dar condições de vovô ser quem ele foi. Tanto que ele começa sendo jornalista num jornal de Coronel Cascudo, chamado A Imprensa, em 1918. A Ata Diurna foi uma coleção de artigos de jornal que ele publicou, de 1939 a 60, você imagina a longevidade dessa coluna, né? Depois que a imprensa fechou, ele, na verdade, publicou na República e no Diário de Natal. São mais de 2.000 atas diurnas, que a gente já tem algumas publicadas também, né? Quantos tem publicados? Vocês se lembram mais ou menos? São 10 livros, Existe 10 livros do Livro das Velhas Figuras. Sim. E a gente pretende, Diógenes, fazer uma publicação com todas as atas diurnas reunidas. E aí temos que pensar em como fazer isso, né? Para não ficar um livro muito pesado, porque são quase 3.000 atas diurnas. Quer dizer, foi um período muito grande. E nas atas diurnas é interessante a preocupação dele como cronista, Diógenes, de olhar tudo que está acontecendo na cidade. É claro. No mundo, porque ele sabia o que estava no mundo, o que ele sabia, tinha uma informação. A erudição dele era além da conta. É tão interessante essas atas diurnas, você vê hoje, 2016, você encontrar uma ata escrita em 1947, onde ele narra a preocupação com o aquecimento global. Não tenho dúvida. Quem danado, em 1947, estava preocupado com o aquecimento global, Diógenes? Pelo amor de Deus. Não, preocupado. Ele era ecologista da maior grandeza. Entre as várias coisas, ele conversou comigo e escreveu também sobre a caça de baleias na Paraíba, que ele considerava um absurdo total, a destruição dos manguezais daqui, Sim. A preocupação dele com as aves guarais que estavam aqui, Verdade. que ele foi destruído, enfim. Ele teve até uma briga com o Clube de Caçadores, não é? Exato. Mas ele mantinha num bom nível, mas colocava a turma no lugar. No lugar. É verdade, é verdade. Então, assim, as atas diurnas são ainda coisas muito essenciais, né? E ele dizia, com o olhar dele, ele inaugura a crônica histórica, né? Claro. Inaugura e leva, por exemplo, coisas que não eram acessíveis do grande público, né? História, a história da sua cidade, a história do forte, a história muitas vezes de fora também. De pessoas, assim, humilde, o perfil de pessoas que ele não dizia. Desconhecidas. Ele disse a mim, mas professor, por que esse entusiasmo do senhor publicar tanta gente assim humilde e tal? Exato. Ele disse, porque é Camões que diz, que vai da lei da morte se libertando. Exato. Ele dizia que era Camões. E dizia, Diógenes, também, exatamente
o que você está dizendo. Alguém precisa registrar as coisas economicamente inúteis. Inúteis. Esse é o meu trabalho. Inúteis. É por então, coisa inútil. meu trabalho é esse, é fazer esse registro. E achava, quer dizer, eu acho que essa busca dele, tão grande, pelo registro dessas pessoas, pelo registro desses fatos históricos, é porque ele dizia uma coisa, Diógenes, linda, que se aplica a ele hoje também. A verdadeira morte é o esquecimento. Ah, maravilhoso. Então, ele não queria que as coisas se perdessem, morressem. Então, para a gente não esquecer, elas têm que estar registradas de alguma forma, né? Então, eu acho que se imbuía muito desse caráter de guardião desse tempo, né? Guardião desse tempo. Maravilha. E sempre registrando, Diógenes. A preocupação do registro era uma coisa frequente na cabeça dele. Ele dizia que, assim como contaram a ele também contou aos outros, né? Então eu acho que foi o grande contador de história. Uma outra coisa que não pode ser esquecida, para mim é uma preciosidade do Brasil, eu aproveito aqui, é que Cascudo não dedicava livro, não oferecia o livro como os autores, dizendo uma homenagem ou um abraço. Ele fazia uma referência ou ao livro, o que era o livro, ou a pessoa que estava recebendo, ou que motivou aquela publicação. Sim. Às vezes uma brincadeira, mas que no íntimo tinha uma mensagem. Tinha uma lógica. Havia uma lógica e uma mensagem. Então, a academia está fazendo esse levantamento das dedicatórias dele, já temos recebido algumas, e você, telespectador, se tiver notícia de uma coisa muito singular, mande para nós, porque nós partilhamos com o Instituto toda a obra levantada, tudo aquilo que aparece sobre o Luiz da Câmara Cascudo. Mas fale um pouquinho, Daliana, sobre outra preciosidade que o Instituto guarda, que é a correspondência dele. Essa é uma coisa interessantíssima. Quando a gente abriu o Instituto para o público em 2010, Diógenes, então já estamos há 6 anos abertos. E uma grande preocupação que a gente tinha era a correspondência, era o acervo de correspondência. Como disponibilizar cartas, muitas vezes frágeis, né, que não têm condições de ser manipulado o papel, mas como tornar isso possível de ser pesquisado. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de digitalizar, etc. Então, a nossa preocupação primeira foi digitalizar esse acervo. Meus amigos, infelizmente o programa de televisão é rápido. Agora eu quero dizer a vocês com tristeza que Daliana foi reprovada neste exame. E ela precisa voltar aqui outra vez para repetir a conversa com o telespectador da Metropolitana. Maravilha. Ela foi a única entre nós reprovada, rigorosamente reprovada nesse exame. De maneira que, se Deus quiser, nós vamos encontrar com Daliana novamente para conversar um pouco mais sobre o trabalho que ela exercita diariamente com o marido, com a irmã ou irmão, com os que podem ajudar a esse trabalho meritório. Há muita gente já estudando Cascudo no Rio Grande do Norte. Quero lembrar que você, telespectador, tenha orgulho do Rio Grande do Norte, porque é a terra do Luiz da Câmara Cascudo. Houve um tempo aqui do Luiz da Câmara Cascudo enorme, um painel na entrada da cidade. Mas é preciso ver. O Instituto está fazendo e vem coisas muito bonitas. Vocês aguardem que haverá uma grande escultura em Natal que vai dar um pouco da dimensão de Câmara Cascudo pela dimensão da escultura. Fique conosco, volte aqui. Na próxima semana nós estamos sempre presentes a vocês, trazendo sempre um pouco da memória cultural do Rio Grande do Norte, da nossa vida. Muito obrigado, Daliana, por favor. Pode se despedir. Agradeço imensamente. Eu sinto muito ter sido reprovada, mas prometo uma segunda chamada, viu, Diógenes? Quando quiser. E convidar todos os telespectadores para nos visitar, Diógenes. Quem não conhece o Instituto Câmara Cascudo, vale a pena. Por favor, vá nos conhecer. A gente funciona na casa onde foi a casa de vovô. E a gente está lá aberto de terça a sábado, de 9 às 17 horas. É uma visita preciosa. Conhecer... Obrigatório para o Rio Grande do Norte, para quem quer saber das coisas. Com certeza, estamos abertos esperando a todos. Muito obrigado, até logo, fique sempre conosco.